Olá pessoal, nesse primeiro vídeo eu quero fazer uma introdução para vocês acerca dos assuntos melhoria do processo de software, gerência de projetos e o modelo MPS de software. Eu acredito que esses assuntos são importantes porque estão dentro do contexto da nossa disciplina de gerência de projetos de software e dão uma resposta bastante clara sobre o que é a necessidade de implementação do contexto de gerência de projetos em empresas de software. Hoje em dia, as empresas, na verdade, esse é um desafio desde a origem da indústria de software. Nós temos a empresa ela tem que lidar com vários desafios, vários elementos. Um dos desafios é a questão dos requisitos. Há uma dificuldade muito grande a gente conseguir levantar, especificar, validar os requisitos e conseguir atender realmente às necessidades e os problemas dos usuários. Outra questão é a questão dos prazos. A demanda por entrega de resultados cada vez mais rápido, ela é muito grande e isso afeta a questão da competitividade da empresa também. O custo também é muito criticado, ou seja, se gasta muito para se desenvolver software e o usuário nem sempre percebe esse custo como sendo um investimento que está sendo realizado. E a questão da qualidade, que é uma espécie de trade-off também, né? Ou seja, combinar qualidade muitas vezes acaba impactando no custo, acaba impactando também negativamente no prazo. Então, tudo isso junto forma um grande caldeirão de desafios que influenciam, né, o dia a dia de uma empresa de software. Várias soluções vêm sendo propostas aí pela indústria, pela literatura para tratar disso. Por exemplo, alguns deles estão relacionados nessa figura. A questão do reuso de software, quando surgiu, prometia revoluções, né, no sentido de que eu pudesse desenvolver sistemas a partir de outros pedaços já existentes. A orientação a objetos, quando surgiu também, tinha a promessa de solucionar uma série de gargalos da indústria. Os métodos ágeis, que onde a gente pode entender aí que todos os métodos ágeis que vêm sendo propagados também vêm sendo tratados, né? Foram tratados de algum momento como sendo uma solução, assim como os métodos rigorosos, né? Os processos de software rigorosos. O modelo de fábrica de software, onde a ideia é de encarar o desenvolvimento de software como se fosse uma linha de produção, ou ainda a ideia do outsourcing, né? Ou seja, desistir de fazer desenvolvimento de software e transferir toda essa responsabilidade para terceiros. Mas o fato é que não existe uma única bala de prata, né, para resolver essa questão. E o assunto que a gente trata aqui é o assunto gerência de projetos. A gerência de projetos é mais uma das responsabilidades que a gente tem como na hora de conduzir um projeto de software, mas não é definitivamente uma bala de prata. Eu gosto bastante dessa figura, uma figura tradicional que a gente consegue encontrar na internet, que mostra a evolução de uma empresa de software do ponto de vista da maturidade e capacidade do seu processo. Essa figura está claramente inspirada no modelo CMMI para desenvolvimento de software, para maturidade. Então, no nível inicial, a gente consegue enxergar que vários projetos se iniciam e apenas alguns concluem, e o processo, essa figura aqui, sem forma muito bem definida. A gente não tem uma definição clara do que é o processo e o que é quais são os componentes, quais são as atividades e responsabilidades. No nível já um pouco mais elevado, né, no nível conhecido como nível 2, o CMMI, a gente já tem aqui uma definição de alguns marcos principais do processo. O processo ainda tem pedaços que não são definidos, não há uma padronização, não é exigida uma padronização da empresa, mas do ponto de vista de gerenciamento de projetos, aqui é uma empresa que já evoluiu, porque ela já faz algum acompanhamento das atividades que estão sendo realizadas. O nível 3, a gente já vê que é uma definição, o processo já é definido, já há um processo padrão na organização. Além de haver um processo de padrão, que estaria representado por essas caixinhas aqui detalhadas, em cada uma das etapas do processo, a gente já tem uma espécie de acompanhamento, um controle da qualidade, onde aqui nós vamos fazer medição, e essa medição serve de elementos para apoiar a tomada de decisão no próprio projeto que está sendo realizado, quanto em projetos futuros.
No nível 4, a gente já está olhando um processo em que acontece um acompanhamento mais detalhado, né? Ou seja, a empresa faz um acompanhamento mais minucioso do andamento das suas tarefas e até chegar no nível 5. O nível 5 que é o nível das organizações em otimização, onde a mudança no processo ela é determinada a partir do acompanhamento do desempenho daqueles processos em projetos anteriores. Então, a partir daí, a gente tem uma mudança no processo. Existe um programa que foi criado no Brasil há mais de 10 anos, chamado MPSBR. Esse programa aí surgiu com uma iniciativa da Softex e que tinha como objetivo inicial melhorar o processo de software nas micro, pequenas e médias empresas a um custo acessível em diversos locais do país. E eu posso dizer que esse objetivo foi muito bem alcançado, no sentido de que hoje é um modelo que o programa MPSBR tem uma grande capilaridade em todas as regiões do país e nós temos um grande número de empresas avaliadas nos seus modelos. Na verdade, o programa MPS ele se divide em alguns modelos específicos. Aqui estão destacados na figura. O modelo MPS de software, conhecido por essa sigla MR MPS SW, o modelo de serviços e o modelo de gestão de pessoas, que é conhecido como MPS RH. Toda a documentação oficial sobre esses modelos está disponível livremente no site da Softex. E eu recomendo a leitura desses modelos. Então, existe um guia, que é o guia geral para cada um dos modelos, onde esse guia geral dá uma introdução para a pessoa que quer começar a estudar cada um desses modelos. E tem os guias de implementação. Esses guias de implementação são divididos pelos níveis de maturidade que foram definidos para cada um dos modelos. Então, nós vamos ter um foco mais específico aqui nesse conteúdo desses vídeos em cima do nível G, que é o nível inicial do modelo MPS de software, que é ilustrado nessa figura. Vocês podem ver aqui nessa figura que nós temos os níveis rotulados de A a G, onde o A é o nível mais alto em maturidade, e há uma correspondência aqui do lado direito com os níveis do CMMI, né, especificamente do CMI para desenvolvimento de software. Nosso foco, como eu falei há pouco, é nesse nível G, que é chamado parcialmente gerenciado. Qual a ideia aqui? Cada uma dessas palavras ela indica processos que precisam ser implantados em uma organização que busca a sua avaliação nesses modelos de maturidade. Vocês observam que a gente evolui a partir do nível parcialmente gerenciado, nível gerenciado, parcialmente definido, largamente definido, definido, gerenciado quantitativamente e em otimização. E há a correspondência desses níveis com os níveis do CMMI. O que foi uma boa ideia do início da construção do modelo MPS de software foi a criação de maior quantidade de degraus. Isso facilita a implantação em uma empresa pequena. Por exemplo, enquanto que o nível 2 do CMMI exige que você tenha uma quantidade considerável de processos implantados, no nível G do MPS a gente tem dois processos que foram priorizados, que são a gerência de requisitos e a gerência de projetos. Então esses dois processos vão ser alvo do nosso estudo. Entendam que a gerência de projetos ela se repete, né? Ela acontece, vocês podem observar na figura que a gerência de projetos ela aparece novamente lá no nível B, né? Então há uma evolução. Além disso, a gerência de projetos evolui também no nível E, né? O que acontece? Na prática, a gerência de projetos parte de uma gerência de projetos básica, em que a gente tem um controle do planejamento e execução dos projetos, para a direção de uma gerência de projetos que tenha como base o controle estatístico de processos. Então, esse assunto, o nível G, é alvo do nosso próximo vídeo que eu vou apresentar para vocês.